Era uma vez um cientista chamado César. Seu sonho era transformar o mundo. Ele era inteligente, bondoso, inspirado em seu neto, Yuri, que teve tumor cerebral quando bebê. Inventou vários equipamentos para ajudar as pessoas com deficiência, aparelhos de audição, próteses, dentre outros. César andava muito esquecido, não se lembrava do nome das pessoas, nem de seus compromissos, e foi diagnosticado com Alzheimer, doença que causa perda de memória e confusão mental. Essa descoberta o motivou a buscar a cura para a doença. Quando a gente sonhou e idealizou esse projeto, a ideia principal era promover práticas e experiências que despertassem o interesse dos nossos atendidos e, sobretudo, que propiciassem a eles espaços de protagonismo social. E aí nós pensamos, então, quais ferramentas possibilitariam esse espaço, né, para esse protagonismo tão sonhado. A gente sabe das dificuldades que eles enfrentam em diversos contextos e, considerando a proposta do protagonismo, nós pensamos em algumas ferramentas. Seria, então, a leitura, a escrita, trabalhar com o universo artístico. E para trabalhar a leitura e escrita nessa proposta do protagonismo, nós queríamos trazer a experiência do letramento, né? Mais especificamente do letramento social, que é justamente a gente fazer essas crianças entenderem por que elas utilizam essa ferramenta da leitura e escrita e quando elas utilizam. Essa leitura e essa escrita passariam a ser, então, ferramentas mesmo que elas pudessem utilizar no seu ambiente, nos seus diversos ambientes sociais. Então a gente queria trabalhar nessa proposta, a gente buscou trabalhar nessa proposta e esse universo artístico de forma diversificada, né? Com teatro, trazendo as oficinas. Vocês se lembram do tema do nosso projeto? Que olha lá, leitura e imaginação para além dos muros da instituição. O que é isso, para além dos muros da instituição? Que instituição que é essa? A DEFIP. Quando a gente fala para além do muro, é que esse projeto não vai ficar só aqui, que a gente vai levar ele para fora. Então, além das escolas, a gente quer que o mundo, as pessoas conheçam esse trabalho que vai ser realizado aqui, essa construção do livro. Mas um livro que vai ser construído, ele precisa primeiro que esse personagem, ele tenha uma característica, ele tenha uma personalidade. E para a gente construir a personalidade desse nosso personagem, a gente precisa conhecer a personalidade de vocês. Para a gente fazer isso, a gente vai então conhecer um pouquinho de cada um, baseado nas histórias dos heróis. A jornada do herói é uma busca de um conhecimento de si mesmo, né? De uma apropriação de si mesmo. Todos nós passamos por essa jornada. Ela foi desenvolvida por Joseph Campbell, que era um antropólogo, e que ele percebeu que essa jornada ela se passava em diversas mitologias, em diversos lugares, ela sempre se repetia. Onde esse herói sai de um mundo comum, ele tem um desafio que ele vai enfrentar e ele precisa vencer esse desafio. E durante essa jornada, ele vai encontrar os aliados, ele vai perceber quem são os inimigos. Provavelmente os grandes inimigos são os inimigos internos. E ele vai passando por diversos caminhos até que ele volta transformado, ele volta com um tesouro. Essa jornada faria total sentido no dia a dia dessas crianças que enfrentam diversos desafios. Essa jornada todos nós passamos, que é essa busca de nós mesmos, esse encontro de nós mesmos, essa busca de um tesouro. E onde está esse tesouro? Qual é esse tesouro? Qual é esse desafio? Então essa foi a proposta, a gente partir dos desafios reais que eles enfrentavam, que eles enfrentam, que a família enfrenta, podendo ser desafios pequenos, como uma prova, como uma mudança, como uma separação, até os problemas grandes, os desafios grandes que eles enfrentam, que são o próprio diagnóstico que eles têm, o tratamento. Então, a partir disso, desse problema real, nós fomos criando ali, buscando quais eram as potencialidades, o que eles tinham de mais importante de habilidades para eles irem enfrentando esses desafios. Então, baseado nessa jornada, onde eles foram sendo os primeiros personagens, a gente trouxe isso para a construção da história, como base dessa construção,
para esse fortalecimento deles. Mudar de cidade, mudar de escola, tudo isso são desafios que são coisas que a gente tem que mudar, tem que se readaptar. Ali, o sexto passo são provocações, aliados e inimigos. É ali que ele começa a perceber quem vão ser os aliados e os inimigos. Então a gente vai pensar na nossa história. O nosso herói, ele vão ter outros amigos que vão ajudar. Depois ele passar por tantos desafios, ele volta empoderado, ele volta transformado, ele volta mais forte, mais confiante. Então os heróis sempre têm esse caminho. E é isso que a gente vai tentar representar no livro. A princípio nós achamos que eles fossem fazer uma conexão só com os heróis da Marvel, né? Os heróis do cinema. Mas não, eles nos surpreenderam, porque quando a gente perguntou dos heróis da vida real, quem são esses heróis? A maioria falou da mãe. E isso foi muito significativo, muito bonito, né? Eles observarem e perceberem como essa mãe, né, como essa família tem esse papel importante e esse herói para eles. Então isso é um exemplo muito grande para eles, de força, de garra, de determinação. E eles também falaram dos bombeiros, dos policiais, e a gente foi trazendo os diversos heróis da vida comum e fazendo com que eles percebessem que eles também são heróis de si mesmo, eles também enfrentam esses desafios. Então, para eles, a gente conseguiu trazer de uma forma bem natural, onde eles entrassem nesse universo, dessa jornada, sendo eles mesmos os primeiros personagens dessa história. Nós começamos com eles falando os desafios que eles tinham na vida deles. Então, o que era um desafio, né? Fazer uma prova é um desafio, passar por uma cirurgia, uma mudança. Então eles mesmo foram trazendo os desafios que eles tinham. E depois disso a gente teve a ideia de convidar atendidos, colaboradores da instituição para falar sobre os desafios que eles enfrentaram, que era também um conteúdo que a gente teria para a escrita da história, né? E esses desafios, depois, na história, de alguma forma, algum deles entrou na história. Foi surgindo como uma ideia para eles, né? De alguma forma, os desafios foram uma base para a construção do desafio do herói. No passado eu estava grávida, eu vinha trabalhar, não vinha nada, sempre teve barrigão. E aí, um dia, eu tive que ir no hospital, porque eu percebi que a minha bebê não estava muito bem. E aí, a médica falou que a Lara ia ter que nascer. Só que a Lara não estava pronta para nascer, porque ela adiantou algum tempo. Aí eu fui lá, fiz a cirurgia, né? Eles tiraram a bebê, só que ela não conseguia respirar sozinha. Isso foi muito difícil para mim, para minha família. Foi um desafio que eu tive lá no hospital. O livro sempre foi o maior sonho nosso quando a gente escreveu o projeto, né? Que a gente pudesse fazer com que as crianças escrevessem a sua história. Então, o livro, a história do livro contada por elas é realmente a culminância de tudo isso, né? Então, e tornar esse livro acessível, adaptado para que todas as pessoas tenham condições de entender por si só a história ali contada, foi um grande desafio, né? Todo o apoio recebido foi, né, de grande importância para que a gente pudesse viabilizar o livro da forma como hoje ele foi concretizado, né? Adaptado, em braille, com texturas, né? Para que as pessoas, elas não só leiam, mas vivenciem o que ali está escrito. Então, o apoio recebido do Instituto Alcoa foi imprescindível para que a gente pudesse concretizar todas as ações. E o apoio do CMDCA, por meio do FIA, que viabilizou também a concretização do nosso livro, idealizado de forma adaptada, foi essencial para que a gente pudesse chegar no resultado que a gente chegou. Nós tivemos vários desenhos, e não foram só desenhos, né? O interessante foi que para cada paciente a gente olhou com um olhar único, né? Então, aquele paciente que ele não conseguia desenhar, nós fomos por uma escultura. Então, ele desenvolveu isso em 3D. Então, ele foi dando forma para esse personagem, não através de um desenho, mas através de uma escultura. Então, observando ali o que cada um poderia, naquele momento, a maneira como ele expressava. Tivemos inúmeros desenhos, e aí nós tiramos foto de todos os desenhos, fizemos ali, todos foram observados pelo desenhista, né, o Rafael. Nós mandamos todos para ele, para que ele
pegasse a essência desses personagens. Então nós fizemos o Yuri, quais eram os Yuris ali representados, quais eram os vilões, e diante disso ele foi pegando aquela essência para que depois ele montasse então o personagem com um pouquinho de cada um que tinha colocado ali. Então, na verdade, teve um pouquinho de cada, o dedinho de cada um ali nessa escolha do personagem final. E aí, quando eles viram os personagens que eles tinham escolhido no livro, eles ficaram muito felizes, muito. Ai, a Clarice, o Yuri, que foi o Davi que tinha feito o desenho, foi inspirado nele. Eles votaram, que aí a gente votou cor do cabelo, cor da roupa, todos os detalhes do personagem foram votados. Então eles acabaram se sentindo representados ali, né? Da escolha do nome também, que eles deram suas sugestões dos nomes e a gente votou o nome também. E eles ficaram bem contentes de ver o personagem de alguma forma representado, né? E a decisão da turma, né, de escolher um vilão, já foi escolhido o vilão como sendo o Alzheimer, me intrigou bastante, me chamou muita atenção. Eu pensei que o Alzheimer ia ser um ótimo foco pro César, porque eu pensei que ele podia esquecer que o Yuri era o neto dele. Tinha uma paciente aqui e ela era muito querida com todos, e ele se lembra dela, que ela chegava, conversava, e ela teve Alzheimer e não se lembrava mais dele. Aquilo marcou muito ele ficou muito chateado e ele trouxe. E aí alguns outros falaram que tiveram pessoas com Alzheimer na família e era muito triste e podia ter a cura, e eles foram desenvolvendo o assunto, né? Então nós vamos pensar no desafio dele. Então nós vamos fazer um envelope que a gente vai colocar esse desafio dentro do envelope, tá? Que ele vai fazer parte da nossa história. E aí, enquanto vocês vão trabalhando, eu vou contando uma história para vocês, que também tem a ver com desafios, tá bom? Alguns desenhos chamaram sim muita atenção, porque a gente conseguia perceber ali como a criança se colocava naquele desenho, né? Inconscientemente ela estava ali se projetando. Então, diante disso, aí veio o trabalho arte terapêutico, né? E de arte reabilitação também, onde foi trabalhado esse emocional, o que aquela criança estava expressando naquele desenho. Nós tivemos um paciente e que ele queria representar só o vilão. Ele queria ser o vilão e ele falava que ele era o vilão. Na casa dele, ele se identificava. Então, ele focou muito nesse vilão e a gente teve que fazer essa desconstrução, né, desse vilão. Tá, mas por que ele é vilão? O vilão, ele passa por um desafio, ele também tem uma história. Por que ele chegou nisso, né? E qual que é essa associação? E o herói? Será que o herói também não tem o seu lado oculto? Também não tem suas fraquezas, mas esse vilão, qual é o lado bom desse vilão? O que ele tem para oferecer? Então, o desenho, ele trouxe também ali pra gente material para que a gente pudesse discutir, tanto na parte da psicologia, da arte terapia, mas que a gente pudesse observar esse desenho, qual a mensagem que o inconsciente daquela criança estava mandando e que a gente poderia, porque o desenho tem todo esse potencial, né? Ele tem uma potência muito grande de colocação ali. E claro, aqueles desenhos que nós temos pacientes que têm uma super habilidade já com desenho, com técnicas, então tinha esses dois lados que chamava atenção. Daquele paciente que a gente não imaginava que tinha aquela construção bem elaborada de desenho e daqueles desenhos extremamente expressivos pelo seu conteúdo mesmo ali emocional. Levar essa experiência para a escola, fazendo com que essa criança que vivenciou isso na DEFIP conduzisse essa oficina lá, é justamente uma proposta de realmente concretizar esse protagonismo no ambiente escolar. Fazendo com que as pessoas desse universo, desse contexto escolar, ressignificassem o seu olhar para essa criança com deficiência, né? Essa criança, esse adolescente. Escolhemos as escolas
dos participantes do projeto. Aí na sala daquela criança participante do projeto, a gente desenvolveu a oficina. Então nós levamos as partes, as etapas do livro que a gente construiu, da ilustração, contamos o início da história e aí depois a gente fez uma dinâmica de um desenho continuado. E foi muito legal ver a participação da turma, as crianças envolvidas, eles contavam e a gente pediu para guardar segredo do final e eles guardavam. Uns ficaram super tímidos porque eles não estavam acostumados a estar ali na frente, né? Mas outros já foram mais desenrolados, se sentiram à vontade e como eles já estavam há algum tempo trabalhando no projeto, eles já tinham propriedade para falar e foi bem legal. Até os mais tímidos participaram ativamente, ajudaram a organizar a dinâmica, mostraram os desenhos, contaram como que a gente fez o processo. Eu penso sempre que a gente tem mesmo que levar o nosso trabalho de forma efetiva para fora dos muros, né? Levar as crianças para socializar, para mostrar da capacidade delas, porque aqui a gente trabalha com essa potencialidade. As oficinas foram bem interessantes, né? Nós pudemos participar desse momento dentro do ambiente deles, perceber ali algumas questões que não são só dos nossos pacientes, né, dos nossos atendidos, mas questões muito parecidas que outras crianças vivenciavam. E quando a gente contava a história, quando a gente propôs algumas atividades de arte, eles também trouxeram muito desse emocional deles. Eles também puderam vivenciar ali junto com as outras crianças experiências que muitas escolas não tinham proporcionado ainda, né? É muito importante quando nós temos a oportunidade desse contato tão próximo com a equipe da DEFIP, junto dos nossos alunos, para que os nossos alunos também possam vivenciar aquilo que é oferecido pela DEFIP, todo o trabalho desenvolvido na DEFIP. Essas atividades que foram desenvolvidas na sala do Pedro, do Davi, fizeram com que eles não só se sentissem pertencentes àquele momento, mas para que todos os seus colegas de sala pudessem entender, vivenciar e compreender aquilo que eles vivem também. Então isso é de um crescimento, de um amadurecimento muito grande para a turma desses alunos e para nós enquanto equipe profissional. Esse contato, então, é de extrema importância. Nós somos muito gratos por toda a assistência que vocês nos dão aqui. Essa interação da instituição de apoio com a escola é extremamente importante, tanto para o aluno que é atendido, como para todos os alunos. Porque existe um envolvimento entre os pares e também ressalta as habilidades, né, que os alunos possuem. Só explicando para vocês fazem parte daquele projeto incrível, leitura e imaginação para além dos muros da instituição. Lindo, né? E tem uma parte que, além da escrita do livro e outras coisas mais, nós temos também a parte do teatro. Teremos um momento onde nós temos uma apresentação que vai ter relação direta com a história que vocês estão criando ali para o livro, certo? E o que nós vamos fazer durante esse processo? Além de depois, quando o texto estiver pronto, o roteiro do teatro estiver pronto, a gente vai ensaiar, nós vamos fazer também alguns jogos teatrais. O teatro é uma importante ferramenta de fala, né, de atuação, de dizer para o mundo, né, como eu me vejo, como eu quero que as pessoas me entendam. Então, o teatro já é uma prática adotada pela DEFIP, né? É algo que as crianças já vivenciam no Centro de Desenvolvimento de Potenciais. Então vamos aproveitar os profissionais que aqui estão para a gente poder trazer isso para as crianças. Então nós pensamos no teatro justamente como uma proposta de concretizar o que as oficinas, né, que trouxeram essa reflexão pudessem ver como resultado. Respira, fecha os olhos e imagina um lugarzinho cheio de montanhas,
flores coloridas. Nesse lugar morava um senhorzinho muito interessante. Quando ele saía na rua, ele saía todo feliz. Olá, dona Marcela, tudo bem? Tudo bem. Todo mundo que ia pra rua ia com seu embornal. E dentro do embornal tinha uns floquinhos quentinhos. A contação de história, ela entra dentro do projeto, né, com uma proposta de desafio, né? Então, é uma história de um vilarejo que eles vivem em paz, tudo bem, as pessoas são amigas, colaborativas, e de repente uma bruxa desce do morro e começa a influenciar as crianças a não oferecer mais o floquinho quentinho, né, que é o nome da história, floquinho quentinho, que eles distribuíam esse afeto, esse carinho, né, todas as vezes que eles se encontravam. Então, a partir do momento que as pessoas começam a guardar esses floquinhos, elas ficam tristes, magoadas, e as coisas não dão certo mais. Coisa mais desagradável. Eu não aguento mais essa frescura. Ai, oi, tudo bem? Floquinho quentinho. Troca floquinho quentinho. Enche a sacolinha de floquinho quentinho. Ai, que coisa chata, que coisa chata. Eu preciso mesmo acabar com essa frescura, com esse enjoamento. A preparação para qualquer encenação teatral, ela exige, nesse processo, de algumas habilidades que são adquiridas com jogos teatrais, com dinâmicas. E a ideia sempre foi fazer com que as crianças, né, elas se habituassem com o linguajar teatral, com as expressões, com a potencialização de voz a partir desses jogos. Então, a proposta anteriormente, né, a apresentação do próprio texto, foi exatamente essa: fazer com que as crianças se habituassem com o linguajar teatral e obviamente, se interessassem, se engajassem também com a proposta. Nós vamos começar agora com o ha, ha, ha. Tá todo mundo prestando atenção que eu te expliquei? Ha. Só que é o seguinte, o ha, ha, vai ser assim, ó. Vocês vão mexer, todo mundo vendo aqui o ombrinho, ó. Vai ser só ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Todo mundo, então, 3, 2, 1 juntos. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Agora nós vamos para o he, he, he. He, he, he. O teatro, antes de mais nada, ele traz consigo essa característica terapêutica, assim como todas as outras artes, manifestações artísticas. O teatro, ele tem uma peculiaridade na qual você, por meio, por exemplo, de improvisos, por meio de papéis que são apresentados a você, a capacidade de você se tornar um outro eu, ou a capacidade de você se tornar aquilo que você gostaria de ser, né? E a expressão dos sentimentos, a expressão das emoções, a interação com o outro, a criatividade, o fortalecimento da memória, enfim, o teatro ele é muito rico nessas propriedades. O processo de ensaio, ele, no primeiro momento, ainda mais se tratando, né, do público que a gente trabalha aqui na instituição, ele demanda um tempo maior de apropriação do texto, né? Então, fazer com que os nossos atendidos abraçassem o próprio personagem foi um processo mais longo, não foi uma tarefa muito fácil, primeiro pelo tempo que a gente tinha e também por essa construção praticamente do zero, né, com atores mirins, não são atores profissionais, mas crianças que toparam entrar
nessa jornada. Então os ensaios, eles começaram a partir de uma leitura prévia, uma leitura inicial do texto. Os personagens, eles acabaram sendo escolhidos pelos próprios atendidos e assim, seguiu o fluxo, né, até chegar no dia das apresentações. Teatro foi sensacional. Aquele momento anterior era uma mistura de emoções. Eles estavam tanto ansiosos quanto com medo, e a gente também, né? Nós, quanto profissionais, ali juntos, eram várias emoções. E a gente ali, vai dar certo, vocês vão conseguir. E foi assim, acho que um momento de superação muito grande. Acho que o primeiro dia é aquele... deu certo, a gente conseguiu. Então deu aquela energia para que eles fossem para os outros mais preparados, né? Mas eu acho que aquele friozinho na barriga foi fundamental para que eles também conseguissem vencer esse desafio, que foi um desafio no dia, né? Mas foi sensacional o processo deles de construção, evolução da fala, de como eles se posicionavam no palco, um ajudando o outro, lá na coxia eles auxiliando o colega, quem ia entrar, quem não ia. Então essa parceria, esse lado social, essa empatia com o outro também foi muito legal de ver. Foi um sentimento mesmo de fechar um ciclo com toda a alegria e tudo que foi vivido, todas as emoções que foram vividas, eles dando vozes aos personagens, eles podendo se expressar, estar ali no palco, se apresentando para muita gente. Foi muito legal. E a cada apresentação eles melhoravam ainda mais. Eles colocavam às vezes alguma fala nova, algum gesto novo deles, né? E porque eles já estavam seguros, né? Então foi muito legal. Não só para eles que apresentaram, mas também para todos nós envolvidos, aquela sensação do dar certo, do querer que eles se sentissem confortáveis, felizes também de estar ali, mas era nítido que a ansiedade, a apreensão faziam parte do momento. Mas a partir da primeira cena, a gente vai percebendo isso em qualquer apresentação teatral, aquela sensação, a adrenalina, ela vai baixando e ela vai dando lugar a outras sensações. Foi bacana. Bom dia, meu filho, seu avô. Seu avô acordou cedinho e foi direto pro laboratório. Ele não vai descansar enquanto não descobrir a cura para a doença. Esse meu avô, fico muito preocupado com ele, sabe, mamãe? Ele anda esquecendo de coisas muito simples. Já pedi para ele me esperar para começar as atividades no laboratório. Foi lindo, foi emocionante. Assim, os momentos, eu estava atrás na coxia, mas assim, a gente sempre estava procurando dar aquela espiadinha, porque a gente queria muito estar vivenciando todo esse momento, né? Tanto atrás das cortinas quanto ali presente, vendo, mas assim, ver o rostinho deles, o sorriso, a superação, eles ali com falas enormes, eles conseguindo ali decorar, improvisar. Isso foi sensacional, né? Eu acho que realmente essa superação e esse empoderamento, que é o que a gente busca, a gente conseguiu ver ali naquele momento com muita clareza. Foi uma experiência de alegria e de ansiedade, né? Eles estavam assim, bastante ansiosos, porque eram pessoas que eles conheciam e ao mesmo tempo eles estavam felizes, alegres, né, de poder levar algo que eles tinham construído para mostrar para esses colegas da escola, né? Então foi uma experiência feliz. Mas o mais interessante ali, na hora da apresentação, é que mesmo com os desvios de falas, né, mesmo com alguns esquecimentos, o que torna também
até, entre aspas, né, bonitinha a cena, os improvisos eles aconteceram e a adaptação ao momento também aconteceu. Isso foi muito legal, isso mostrou inclusive uma maturidade deles que estavam em cena assim bem, até surpreendente nesse caso. E a escola nos receber também nos mostrou que estava aberta, a escola estava aberta para nos ouvir. E nós sentimos, né, pelo silêncio, o olhar das crianças que estavam assistindo, que eles estavam muito interessados. Eu resolvi ser agora super chinelada de mãe! E me dá mesmo meu chinelo! As apresentações, recebendo os aplausos e depois vindo contar pra gente que a turma queria saber como que eles fizeram, que foi muito legal, dando os parabéns, e eles vendo outras possibilidades também para a vida deles. Isso eu acho que foi o maior impacto. O que a gente produz, né, enquanto arte, o que a gente produz enquanto terapia, precisa ser expandido, né, sempre. Então a ideia de sair da instituição, né, extrapolar os limites dos muros, acredito que isso tem que ser cada vez mais costumeiro, inclusive, aqui dentro da instituição, né? E acredito que nós vamos dar continuidade nesse projeto, mesmo que o projeto tenha fim enquanto planejamento, enquanto prazos que a gente tem que entregar, né? No caso, acredito que isso deva permanecer, e essa é a missão, né? A missão aqui da instituição e a missão desses grupos que a gente tem. Foi bem legal, ajuda muitas pessoas a entenderem como mais ou menos é a DEFIP, mostra que a gente tem que dar também oportunidades aos deficientes, não também só o Davi, também homenagear vocês que estão de parabéns o seu modo de ajudar a cada um ter o seu futuro no teatro. Foi uma honra para mim e também para ele, ver ele se divertindo ali também, tendo oportunidades também, porque tem gente que não respeita muito ele por conta dele ser deficiente degenerativo, mas a gente tem que saber que a gente também tem que dar oportunidade para os deficientes. Porque nós precisamos entender que eles não quiseram nascer assim, a gente também tem que tratar eles de forma normal. Achei uma coisa muito legal, uma coisa que vocês pensaram, uma coisa que é muito importante para o respeito, né, das pessoas. Achei uma coisa assim importante para todos os deficientes, uma coisa muito importante para ele, ver ele feliz, ver ele se divertindo e ver ele sendo respeitado. Foi uma participação muito grande deles, eles gostaram bastante. Tanto que eles saem falando sobre o livro para todo mundo que eles encontram, né? Que às vezes não tem o contato assim tão direto com eles, pessoas que eles conhecem na rua, eles falam que fez o livro, né? Que o livro é muito especial. O desempenho do Vinícius no desenvolvimento do livro foi muito importante. Me deixou muito surpresa, porque eu achei o meu filho muito comprometido. Eu ficava vendo ele lá ensaiar todos os dias, as falas, para falar tudo certinho. Fiquei, assim, espantada, assim, do tanto que ele desenvolveu. É uma coisa que ele gosta, ele é muito comprometido. Então, assim, pra gente como mãe, só dá orgulho, né? Foi muito legal, não esperava que ia ser dessa maneira que foi, né? Ele ficou muito feliz, né? Ele fala, foi muito divertido pra ele, né? Que ele falou assim, eu amei ser o vilão. Eu acho que ajuda sempre na criatividade, né? Ele é muito criativo e usar essa criatividade, essa imaginação dele, eu acho que ajuda bastante, né? E fazer ali os sons que ele tinha que fazer, as imitações, né? As posturas que ele tinha que ficar ajoelhado, tudo. Então tudo exigiu uma concentração dele ali, um esforço, né? Então acho que ajudou bastante, sim. Cada um mostrando a sua particularidade no projeto. Eles ficaram muito entusiasmados, aflorou muito neles a imaginação do criar a história. Eles acabaram vivendo essa história bem particular entre eles, porque cada um com o seu personagem, cada um com
a sua parte da história, eles iam criando juntos lá em casa e eles iam comentando entre eles. Então ficou uma coisa muito lúdica dentro de casa, com os dois conversando e vivendo a história do livro. Foi bem legal. O Marcos Emanuel, a questão do teatro foi tão importante, e essa vivência dele, que mexeu tanto com ele, que ele participou de um concurso literário na cidade. E o tema era uma autobiografia. E ele usou o teatro, como ele chegou no teatro, para fazer a história dele. Ele acabou ganhando em segundo lugar na cidade, com a redação dele. E ele trouxe muito isso do que o teatro trouxe para ele, de como ele chegou, né, no mundo do teatro. E eu acho que tudo foi uma culminância da apresentação dele, que ele viu que ele consegue e desenvolveu isso, a redação dele. O projeto teve uma valia muito grande para os meninos, para que eles começassem a explorar isso que eles têm deles, do falar em público, de não ter mais essa vergonha de falar, de estar no meio de outras crianças, com outras pessoas. Acho que foi bem importante para eles. Gente, obrigado a todos vocês que vieram ver a apresentação. Eu sou muito grato por todos vocês. Quero agradecer a todas as professoras e também a diretora. Beijão, viu, gente? Espero que tenham gostado. Esse projeto ele foi extremamente encantador. Ele ocupou um lugar no meu coração assim que vai ser eterno. Eu acho que poder viver essa jornada com essas crianças fez toda a diferença, né? A gente embarcou nessa jornada heróica, onde cada um de nós foi descobrindo ali também as suas fraquezas, as suas potencialidades. Nós, enquanto profissionais, fomos descobrindo no dia a dia ali, e também com a parceria com as outras profissionais, como se a gente fizer um trabalho junto, um trabalho bem feito, um trabalho onde a gente valoriza ali a potência dessa criança, né, que está ali. Eu acho que isso foi sensacional. E perceber como a arte, né, eu como arte reabilitadora, arte terapeuta, perceber como a arte realmente tem o potencial de transformação, isso para mim é sensacional, porque é uma comprovação daquilo que realmente que eu acredito, né? Que a arte tem esse poder de transformar, ela tem essa potência tanto na reabilitação quanto no emocional dessas crianças. Então isso foi realmente gratificante ver que realmente a arte transforma. Isso significou muito aprendizado, muito desafio e aprendizado, mas um reconforto muito grande no final. Não tem uma palavra só para expressar. Foi um projeto muito lindo de viver. A ideia, primeiramente, de um livro escrito pelos nossos atendidos, pelas nossas crianças, que depois iria se transformar num teatro, é como se fosse uma espécie de sonho, né? Eu acho que sendo efetivado. Por quê? Porque existe muita potencialidade aqui dentro, né? Existe muito potencial, na verdade, aqui dentro. Muita criatividade, muita imaginação, e que a gente precisa explorar. Para mim, ele foi enorme, assim, para mim. Porque eu pude, como psicóloga, ver que o trabalho foi terapêutico sem ser terapia. Então, muitas questões que eram trazidas pelas crianças no atendimento, né, as famílias, e essas questões foram sendo resolvidas e vistas de uma outra forma, na construção da história do livro, na construção da esquete do teatro, onde eles podiam olhar para a capacidade que eles tinham, né, para as dificuldades, por criar soluções. Eles mesmos, pensando, como eu posso resolver isso? Qual a melhor forma? Olhar para a deficiência, para a doença, e poder ver de uma outra forma, que existem possibilidades. Pensar nesse projeto, em tudo que a gente viveu esse 1 ano e meio, nas ações que a gente idealizou, sem dúvida foi algo e está sendo muito significativo. Acho que o que enriquece
né, mais esse projeto é pensar que a gente lançou uma sementinha, né, que ele é uma ação que agora vai germinar, vai florescer, seja por meio do livro, seja por meio do que a gente deixou de legado nas escolas, a reflexão que a gente causou tanto nos profissionais de educação quanto nas outras crianças. Mas eu acho que, sobretudo, a sementinha que a gente plantou em cada criança que pôde passar por ele, as famílias que vivenciaram. A proposta era fazer com que as pessoas ressignificassem o seu olhar para as pessoas com deficiência. Eu acho que isso foi possível para todo mundo que esteve ali envolvido, inclusive para mim, que hoje enxergo muito mais o potencial nessas crianças, e eu tenho certeza, né, que essa foi uma ação dentre várias que vão acontecer, né? Então esse projeto, ele realmente é o início de muitas mudanças, não só para nós, mas acho que para todo mundo que esteve envolvido. Foi um grande desafio, mas nós conseguimos enfrentar esse desafio com força e coragem. Foi difícil, mas foi legal. Foi difícil porque a gente tinha que achar um rumo para a história, né? Não podia fazer uma coisa muito não real, né? Tinha que fazer uma coisa mais realista, mas no fim deu tudo certo. Eu sinto que dignidade, por causa que eu fiz parte da criação daquele livro. Eu tava lá pra ver os estágios, do jeito que ele tava, do jeito que ia ser, do jeito que os personagens iam ser. De escrever um livro que chegou até agora, até hoje aqui. E pode ficar famoso também, ganhar muita fama. Quando eu lembrar, vai ficar uma emoção boa, assim, no meu coração, lembrar dos amigos que eu fiz no entorno dessa experiência e tal. É isso. Ah, foi muito legal, eu gostei. Eu me senti um pouco importante, porque ver todo mundo me vendo assim e batendo palma é muito legal. Como todo, é incrível, porque é mostrar o que a gente é capaz, né? Porque tem às vezes as pessoas, nossa, você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir os seus sonhos. Agora, eu sou um ator, o César, eu fico bem orgulhoso por isso. James, me conta, quem foi seu personagem na peça? S1. E você gostou de participar da peça? Sim? O que você mais gostou na peça? Foi criar meu personagem. Foi criar seu personagem? Foi muito legal mesmo, né? Porque ele não tava na história, né? E o nome? De onde você tirou esse nome S1? O que significa? Sombra. Sombra? Ah, Sombra 1? É? Muito legal. Mas o que você sentiu quando você viu a plateia? Foi emocionante. Foi emocionante, não foi? Quando o Marcos Emanuel falou que ele queria participar, né? E assim, não tinha personagem para todo mundo, né? Assim, e aí eu falei assim, você fala muito bem, você vai ser o narrador. Aí ele, tia? Eu falei assim, você é muito desenrolado para falar. E ele olhou para mim assim, ele falou assim, então tá bom. E ele acreditou, né? Então assim, uma palavra que a gente fala modifica a vida do outro. E isso mudou para ele. E na última apresentação, ele fala assim, tia, você lembra quando você falou assim que eu falo bem e que eu ia ser o narrador? Então, lá na escola, os meus amigos todos falaram, nossa, como você fala muito bem. E isso foi muito importante para mim, né? Então, assim, é demais a gente poder escutar isso, assim. Foi lindo. A história que presenciamos aqui não é uma simples história sobre heróis e vilões. É a nossa história, nossas batalhas do dia a dia. Nos pequenos gestos de amor pelos outros, conquistamos o heroísmo. Todos podemos percorrer o caminho dos heróis, basta acreditar e realizar.